Você aí já parou para imaginar como que será o mundo em 2050? Parece muito longe, né? Mas nós estamos falando de apenas 25 anos. E nesse tempo pode ter certeza que a tecnologia vai avançar muito mais do que em todo o século passado. E a ciência está nos dando pistas de como que será viver nesse novo mundo. Então vem comigo nesse vídeo que tá imperdível. Hoje vamos explorar previsões reais feitas por cientistas e pesquisadores de universidades renomadas. Vamos falar de mudanças climáticas, tecnologia, saúde, inteligência artificial e até mesmo de viagens espaciais. Nada de achismos ou ficção. São estudos sérios que apontam tendências para um futuro muito próximo. Prepare-se então para uma viagem rumo a 2050. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo e fique ligado em todos os vídeos novos que a gente está subindo aqui. O canal é novo, recente, agora que alcançamos 1000 inscritos, mas estamos com uma crescente muito legal e esse apoio que está mantendo o projeto ativo aqui no YouTube. Número 1. A população mundial pode chegar em até 10 bilhões de pessoas. De acordo com as Nações Unidas, a população global deve chegar perto dos 10 bilhões de pessoas até 2050. E isso significa um ganho, um aumento de 2 bilhões a mais do que temos hoje. E esse crescimento vai trazer desafios enormes, meus amigos. Mais demanda por alimentos, água, energia e espaço para moradia. Alguns países inclusive vão enfrentar crises populacionais. Enquanto países como Índia e Nigéria, por exemplo, terão populações enormes, outros países como Japão e Itália verão a sua população diminuir drasticamente. Isso vai mudar a economia, a política e até mesmo a cultura global. Cidades vão ficar ainda mais cheias, com megacidades ultrapassando 30 milhões de habitantes. Meu Deus do céu. E isso exigirá novas formas de transporte, moradia, infraestrutura para lidar com tanta gente. Por outro lado, a tecnologia pode ajudar nisso tudo. Comida produzida em laboratório, agricultura vertical em cidades inteligentes podem sustentar essa população crescente. E a pergunta que fica é: estaremos prontos para tudo isso? 2. Mudanças climáticas extremas. Outra visão importante para 2050 é o impacto das mudanças climáticas. Pesquisadores alertam que se não houver ação global, a Terra pode sim enfrentar ondas de calor mortal, elevação no nível do mar e escassez de água potável. Cidades costeiras como por exemplo Miami, Rio de Janeiro podem sim estar parcialmente submersas até lá. Eventos climáticos extremos como furacões, secas, enchentes serão cada vez mais comuns. Regiões inteiras poderão se tornar inabitáveis, forçando milhões de pessoas a se deslocarem. E isso significa que teremos uma nova realidade de refugiados climáticos. Mas nem tudo é negativo. Com o avanço das energias renováveis e tecnologias de captura de carbono, por exemplo, há chances de reverter parte desses danos. Grandes projetos inclusive já estão em andamento para reflorestar áreas desmatadas e reduzir essas emissões. O futuro do clima depende e muito das escolhas que fazemos hoje. Se governos e empresas investirem pesado em sustentabilidade, 2050 pode ser um ano de esperança e não um ano de desastre. Número 3. Carros autônomos e transporte automatizado. Até 2050, os carros que conhecemos hoje podem se tornar raridade. Empresas como Tesla, Google e várias outras montadoras já estão testando veículos totalmente autônomos. Pesquisadores acreditam que em algumas décadas dirigir será uma atividade opcional. Você que escolhe, ou até proibida em algumas cidades. Imagina entrar num carro que te leve sozinho aí para o trabalho, enquanto você lê um livro ou até mesmo assiste um filme. Sem semáforo, sem engarrafamento caótico, com inteligência artificial controlando o trânsito em tempo real. Isso não é ficção científica. E, inclusive já existem protótipos funcionando em várias cidades já pelo mundo. Além dos carros, veremos ônibus, caminhões e até aviões. Aviões autônomos. Com isso, o transporte de mercadorias, por exemplo, será mais rápido, mais econômico. Talvez até mesmo as estradas mudem completamente a sua aparência, com menos placas e menos semaforização.
o famoso sinaleiro que eu chamo aqui. E essa revolução também vai transformar empregos, assim como o início da inteligência artificial já vem nos afetando nos dias de hoje. Com isso, muitos motoristas, por exemplo, podem perder espaço, mas novas profissões vão surgir. E se tudo der certo, os acidentes de trânsito, que hoje matam milhões de pessoas por ano, podem praticamente desaparecer até lá. Número 4. Cidades inteligentes e hiperconectadas. Com a chegada de 2050, nossas cidades serão muito diferentes. As chamadas Smart Cities já estão em construção hoje na Coreia do Sul, no Emirados Árabes, por exemplo. São as famosas cidades planejadas para usar tecnologia em absolutamente tudo. Estou falando de trânsito, estou falando de energia, estou falando de coleta de lixo, segurança e até mesmo na arquitetura. Imagine, por exemplo, prédios que produzem a sua própria energia solar, ruas iluminadas por LEDs inteligentes e transporte público 100% elétrico. Sensores espalhados pelas cidades vão monitorar o ar, o trânsito, a saúde e até mesmo os moradores. Até a coleta de lixo será automatizada com sistemas que reciclam quase tudo. Com o aumento populacional, viver em grandes centros será inevitável. Então as cidades precisarão ser mais eficientes, com moradias menores, porém tecnológicas, e áreas verdes integradas aos prédios. A meta será economizar espaço sem perder qualidade de vida. Os cientistas também preveem que muitas cidades serão construídas a partir do zero e em regiões estratégicas. Algumas podem surgir até mesmo em desertos ou em ilhas artificiais, aproveitando cada pedacinho de terra disponível. É um futuro que parece sair de um filme de ficção, mas será real. 5. Avanços da medicina e aumento da longevidade. Se você acha que a medicina já avançou muito até aqui, prepare-se então até 2050. Cientistas estão trabalhando em tratamentos que podem aumentar muito a expectativa de vida. Estudos em genética indicam que será possível prevenir doenças antes mesmo delas aparecerem, graças ao mapeamento completo do DNA. Além disso, terapias avançadas com edição genética e células-tronco poderão curar doenças hoje consideradas incuráveis, como por exemplo câncer, Alzheimer, Parkinson e diabetes. Podem se tornar condições tratáveis ou até mesmo desaparecerem. E isso vai mudar completamente a forma como nós envelhecemos. Outra novidade será a tecnologia integrada ao corpo. Marca-passos inteligentes, próteses biônicas e até implantes neurais ajudarão pessoas com limitações físicas a viverem normalmente. A medicina vai se tornar cada vez mais personalizada, adaptada para cada organismo. Com tudo isso, a expectativa de vida poderá passar facilmente dos 90 anos. Mas esse avanço trará também um grande desafio: como sustentar uma população que vive por muito mais tempo? Será preciso reinventar totalmente o sistema de saúde, o trabalho, a aposentadoria. Número 6. Alimentos do futuro e agricultura tecnológica. Em 2050, a forma como produzimos e consumimos alimentos será completamente diferente. Com a população mundial chegando a quase 10 bilhões de pessoas, os métodos atuais não vão dar conta da demanda. Por isso, cientistas estão criando alternativas surpreendentes. Uma das apostas é a carne cultivada em laboratório. Já existem hambúrgueres produzidos sem abater nenhum animal, apenas a partir de células cultivadas. Além disso, insetos podem se tornar parte da dieta em muitos países por serem ricos em proteínas e muito mais sustentáveis. As fazendas tradicionais também vão mudar. Com a agricultura vertical, será possível cultivar toneladas de alimentos em prédios enormes, por exemplo, dentro das cidades, sem depender do clima. Sensores e inteligência artificial vão controlar cada detalhe, a umidade, nutrientes e luz para as plantas crescerem mais rápido e saudável. E quem sabe, até lá, impressoras 3D de comida não sejam comum em nossas cozinhas? Será possível preparar refeições completas com um cartucho de ingredientes? Parece algo saído de filme futurista, né, meu amigo? Mas já existem protótipos disso funcionando, acredite se quiser. Nosso prato pode estar muito diferente lá em 2050, mas a meta será sempre produzir mais sem destruir o meio ambiente. Número 7. Energia limpa e novas formas de abastecimento. O futuro também será marcado por uma grande revolução na produção de energia. O petróleo, que domina tudo no mundo hoje, estará com os dias
contados. Cientistas acreditam que até lá, em 2050, boa parte do planeta será abastecida por energias renováveis, como por exemplo o sol, a eólica, a hidrelétrica, mas não para por aí. A energia nuclear também deve se tornar mais segura e popular até lá. Pesquisas em fusão nuclear que simula a energia do sol prometem criar uma fonte praticamente inesgotável sem resíduos tóxicos. Se isso se tornar realidade, será o fim da escassez energética. Outra inovação será a energia gerada por nós mesmos. Já existem tecidos capazes de transformar o movimento em eletricidade. Isso significa que podemos carregar nossos celulares apenas andando e correndo. Telhados solares, baterias gigantes e redes inteligentes vão tornar cada casa quase que como uma pequena usina de energia. E essa transição vai impactar tudo. Transporte, fábrica, cidade e até mesmo o custo de vida. Com a energia mais limpa e acessível, a poluição pode cair drasticamente, ajudando a frear as mudanças climáticas. Mas a pergunta que fica é: será que os governos e empresas vão acelerar essa revolução a tempo de salvar o planeta? Número 8. Inteligência artificial em todas as partes. Se você já acha que a inteligência artificial já está hoje dominando o mundo, espere até 2050 para você ver o negócio. Os especialistas acreditam que ela será tão avançada que poderá tomar decisões complexas melhor do que nós humanos em muitas tarefas. Será como ter um assistente pessoal hiperinteligente em todos os aspectos da vida. Imagine hospitais onde diagnósticos são feitos em segundos e com 99% de precisão, graças a sistemas de IA que analisam milhões de casos ao mesmo tempo. Empresas poderão ser administradas quase sem chefe, com algoritmos otimizando tudo, do estoque ao atendimento, até a criação de arte, música e filmes poderá ser feita por máquinas. Doideira, né? Por outro lado, esse avanço traz sim preocupações. Especialistas alertam principalmente sobre a perda de empregos, o risco de sistemas fora do controle. Por isso, grandes empresas e governo trabalham já desde agora em leis para limitar e regulamentar a IA, garantindo que ela seja usada com segurança. De qualquer forma, é certo que até 2050 nossa relação com a tecnologia, a inteligência artificial será muito mais próxima do que já é. Será um futuro incrível, mas também cheio de dilemas éticos e sociais, pode ter certeza. Número 9. Mudanças climáticas e cidades resilientes. Um dos maiores desafios para 2050 será enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Inclusive, a gente já falou um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Mesmo com os avanços tecnológicos, cientistas acreditam que teremos um planeta mais quente, com eventos extremos acontecendo com mais frequência. Por exemplo, ondas de calor intensas, secas prolongadas, enchentes e tempestades devastadoras podem se tornar comuns, infelizmente. E para lidar com tudo isso, as cidades precisarão se reinventar. Arquitetos já projetam prédios à prova de desastres naturais com sistemas de drenagem inteligente, energia própria e até muros verdes para reduzir esse calor interno. Em algumas regiões costeiras, diques gigantes e barreiras oceânicas podem proteger milhões de pessoas de enchentes. Água potável será um recurso ainda mais valioso. Novas tecnologias de dessalinização que transformam a água do mar em água potável, por exemplo, já estarão em uso em larga escala. Países em regiões desérticas, por exemplo, poderão depender exatamente dessas soluções para sobreviver. Apesar do cenário preocupante, a ciência está se preparando. Novos materiais, cidades inteligentes e monitoramento climático por satélite vão ajudar a prever e reduzir esses danos. O futuro pode ser desafiador, mas não significa que será um desastre inevitável. Temos as ferramentas para evitar o pior. Número 10. Colonização espacial e turismo interplanetário. Se hoje nós já vemos empresas privadas enviando foguetes ao espaço, em 2050 isso será algo comum. A NASA e empresas como SpaceX, Blue Origin planejam construir colônias na Lua e em Marte. Que a ideia não é apenas explorar, mas sim viver em outros planetas. Cientistas acreditam que Marte será o principal
principal destino para a colonização. Bases com cúpulas gigantes, impressão 3D de construção e sistemas avançados de cultivo de alimentos vão permitir que os primeiros humanos vivam por lá. Pode parecer ficção científica, mas testes já estão em andamento aqui na Terra para simular essas condições. Além da colonização, o turismo espacial deve se tornar uma indústria bilionária e já existem empresas vendendo pacotes para voos suborbitais. Que doideira! Até 2050, viagens ao espaço podem ser tão comuns quanto voos internacionais hoje, pelo menos para quem puder pagar. Esse avanço abre uma nova era de oportunidades, mas também de desafios. Será que nós vamos levar os mesmos problemas aqui da Terra para outros planetas ou a gente vai aprender com os erros que cometemos aqui na Terra? Seja como for, a humanidade estará oficialmente em mais de um mundo até o meio do século. Número 11. Casas do futuro e cidades ultra tecnológicas. 2050 nossas casas serão muito mais inteligentes e autônomas que hoje. Sensores em todos os cômodos vão monitorar nossa saúde, ajustar automaticamente a temperatura e até pedir comida quando a geladeira estiver vazia. O conceito de internet das coisas será tão comum que praticamente tudo estará conectado. A construção civil também será revolucionada. Prédios poderão ser impressos em 3D com materiais recicláveis ou até com concreto ecológico. Casas modulares que podem ser montadas e desmontadas em dias vão se popularizar, tornando a moradia mais acessível. As cidades também serão muito diferentes. Carros autônomos vão eliminar a necessidade de estacionamentos enormes, abrindo espaços para parques e áreas verdes. Ônibus, metrôs serão totalmente automatizados, tornando o transporte mais rápido e seguro. Essas mudanças podem transformar o modo como nós vivemos. Imagine um prédio que gera a própria energia, produz parte do alimento que consumimos e ainda recicla 100% da sua água. O futuro pode parecer distante, mas é a realidade é que já estamos construindo os primeiros protótipos dessas cidades ultra tecnológicas. Número 12. Medicina personalizada e a longevidade extrema. Até 2050 a medicina será completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Os cientistas acreditam que cada pessoa terá um tratamento totalmente personalizado baseado no seu DNA. Isso significa que será possível prever doença com décadas de antecedência e tratá-las antes mesmo delas aparecerem. A engenharia genética vai avançar muito, permitindo até corrigir genes defeituosos e prevenir problemas graves de saúde. Medicamentos poderão ser fabricados sob medida para cada paciente, garantindo mais eficácia e menos efeitos colaterais. A inteligência artificial também ajudará médicos a fazer diagnósticos com precisão impressionante. Além disso, muitos pesquisadores acreditam que viver até 100, 120 anos pode ser até comum. Com terapias avançadas, órgãos artificiais e impressoras 3D de tecidos humanos, será possível prolongar a vida com qualidade. Alguns especialistas falam até sobre a possibilidade de rejuvenescer células, retardando o envelhecimento. O futuro da saúde promete um mundo com menos doenças graves, mais prevenção e maior expectativa de vida, mas também levanta questões éticas. Será que todos terão acesso a essas tecnologias ou apenas os mais ricos? Esse é um debate que já começa hoje e será ainda mais importante até 2050. Número 13. Novas profissões em um mundo sem os trabalhos que consideramos hoje tradicionais. O mercado de trabalho até 2050 pode se tornar irreconhecível. Muitas profissões que existem hoje vão desaparecer, serão substituídas por inteligência artificial e robôs. E isso não significa que nós não teremos emprego, mas sim que eles serão muito diferentes do que conhecemos hoje. Especialistas acreditam que surgirão profissões que hoje nem conseguimos imaginar. E isso é relativamente aceitável, porque se formos pegar 25 anos atrás, coisas que fazemos hoje também eram inimagináveis. Engenheiros de realidade virtual, designers de mundos digitais, técnicos em robótica doméstica, analistas de dados genéticos. Tudo isso, sim, até lá pode ser comum. Ao mesmo tempo que tarefas repetitivas e perigosas serão feitas na grande maioria por máquinas. Com a automação, a carga horária do trabalho também poderá diminuir. Alguns países, por exemplo, já testam jornadas de 4 dias e isso pode se tornar a regra lá no futuro.
O foco será na criatividade, pensamento crítico e habilidades humanas que a tecnologia não consegue copiar. Esse cenário pode ser um pouco assustador, mas é também empolgante, pô. Trabalhar pode deixar de ser apenas uma obrigação e se tornar algo mais criativo e flexível. O desafio realmente será garantir que todos se adaptem a essa revolução no mercado de trabalho. Número 14. A economia global e o fim do dinheiro físico. Outra grande transformação será na economia. Em 2050, o dinheiro físico pode ser coisa totalmente do passado. Pagamentos digitais, moedas virtuais e carteiras digitais serão a principal forma de comprar e vender. Isso não é apenas uma tendência, é algo que já está acontecendo nos dias de hoje. Países como a China já testam moedas digitais oficiais e cada vez mais pessoas usam aplicativos para pagar absolutamente tudo. Eu mesmo não saio de casa para fazer um pagamento de uma conta. Nem me lembro a última vez que entrei numa casa lotérica para pagar um boleto, por exemplo, ou num banco. É tudo através do aplicativo. E até lá, em 2050, esse sistema será ainda mais seguro e comum no mundo inteiro. As economias estarão ainda mais conectadas, produtos podem ser fabricados em um país, montado em outro e vendido globalmente com facilidade. Além disso, a automação e a inteligência artificial podem transformar indústrias inteiras, tornando algumas profissões obsoletas. Por outro lado, parte ruim disso tudo é que a desigualdade pode crescer se não houverem políticas de inclusão. A tecnologia pode enriquecer algumas pessoas enquanto outras vão ficando para trás. E esse será um dos grandes desafios econômicos da nossa geração. Número 15. Estilo de vida e sociedade do futuro. Por fim, vamos imaginar como será a vida lá em 2050. Com tantas mudanças na tecnologia, o jeito de viver será completamente diferente. Carros voadores podem não estar aí em todas as cidades, mas veículos autônomos e transportes ultra rápidos vão sim revolucionar as viagens. Casas inteligentes, assistentes virtuais e robôs domésticos vão facilitar tarefas do dia a dia, com certeza. A alimentação também será impactada com a carne vermelha cultivada em laboratório, por exemplo, hortas verticais em apartamentos e suplementos feitos sob medida para cada pessoa. A sustentabilidade será prioridade, com produtos recicláveis e energia limpa em todos os lugares. O entretenimento será praticamente todo ele digital. Filmes, shows, eventos poderão ser assistidos em realidade virtual, como se você estivesse lá. E a educação também será personalizada, com aulas virtuais que se adaptam ao ritmo de cada aluno. Tudo isso mostra que o futuro será um misto de tecnologia avançada, novos desafios e oportunidades incríveis. A humanidade terá que equilibrar progresso, responsabilidade, para que em 2050 seja um marco positivo na nossa história. Você já parou para pensar como que será o mundo em 2050, meu amigo, minha amiga? Comenta aqui embaixo o que você espera que aconteça até lá e quais desses tópicos você achou mais incrível, que realmente vai revolucionar o nosso modo de viver. Pô, e tá chegando no canal agora? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo que é muito importante para esse canal, esse projeto continuar ativo aqui no YouTube. E aqui do meu lado vão aparecer outros vídeos para você continuar no YouTube, continuar comigo aqui no canal. Quem falou foi o Alisson, um forte abraço e até os próximos vídeos.